Então vamos lá. Nós falávamos na aula passada sobre a infração penal, especificamente sobre a teoria da tipicidade e mais especificamente na conduta por ação. Então vamos voltar? Só para você recordar um pouquinho. Olha, tipicidade, ela é composta por vários elementos a partir da teoria finalista, ela é composta por conduta, composta por resultado, composta por nexo de causalidade e composta por adequação típica. Essa é a estrutura da tipicidade. Na aula passada, começamos a falar sobre a conduta e sobre uma espécie de conduta, que é a conduta por ação. Mas resta falar ainda sobre a conduta por omissão, ou a conduta omissiva. Lembrando, a conduta por ação é um fazer do sujeito, um fazer proibido pela norma penal. Uma norma penal que ela é proibitiva, que ela proíbe aquela conduta que o sujeito praticou, o matar alguém, que é um delito por comissão. Lembra disso? Então vamos continuar daqui. Vamos para a segunda espécie de conduta, que é a conduta omissiva. Omissão, conduta negativa do agente. É um não fazer. O sujeito é responsabilizado por um não fazer, por uma omissão. Esse não fazer era um não fazer exigido por uma norma penal. Por uma norma penal que nós chamamos de norma penal mandamental ou norma penal imperativa. Essa omissão, que é esse não fazer do sujeito, ela pode ser realizada ou quando ele nada faz, é uma total inatividade. O sujeito não faz nada que era exigido pela norma. Ou então, ele até faz, mas faz algo que não era aquilo exigido pela norma. Ele tem, então, uma atividade diversa daquela que era exigida pela norma. Tranquilo? Essa é uma noção geral de omissão. Vamos seguir, né? Isso é importantíssimo. Parece difícil, mas não é. Essa omissão aqui, ó, essa omissão, que é a espécie de conduta que está na tipicidade, essa omissão, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma omissão própria, ou então uma omissão imprópria. Acompanha aqui comigo, ó. Duas espécies de omissão: própria e imprópria. O que é omissão própria? É quando o tipo penal, o próprio tipo penal, ele prevê na sua formulação uma conduta uma conduta omissiva, um não fazer. Isso daqui é omissão própria. Veja, o tipo penal está prevendo uma omissão. Exemplo, o crime de omissão de socorro. Mas existem também crimes omissivos impróprios. O que são os crimes omissivos impróprios? Não há um tipo penal específico. Esses crimes omissivos impróprios, eles, na verdade, eles derivam de um dever jurídico de agir. O artigo 13,
parágrafo 2º do Código Penal, ele estabelece quando que uma omissão ela é penalmente relevante, quando que o sujeito pode ser responsabilizado por uma omissão. Veja aqui, ó. A omissão é penalmente relevante. Isso é omissão imprópria. Quando o omitente, ele tinha o dever jurídico de agir. E ele podia agir, ele tinha possibilidade concreta de evitar o resultado. Diz o Código Penal que esse dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Primeiro exemplo. Os pais em relação aos filhos. O pai que deixa o filho de 4 anos de idade solto em casa. Solto parece bicho, né? Apesar que as crianças, né? Eu tenho um filho de 4 anos que amo do coração, mas é um pequeno terrorista. Às vezes a gente precisa controlar, né? Mas voltando aqui ao exemplo, imagina que ele deixa esse filho sozinho em casa. Solto pegou mal, né? Sozinho em casa. E vai embora. E daí o filho, ele mexe no fogão, mexe um monte de coisa e ele se lesiona. Crime de lesão corporal. Se eu vou para o artigo 129 do Código Penal, que é o crime de lesão corporal, ele é um crime que prevê uma ação, ofender a integridade física ou corporal de alguém. Mas esse crime, ele pode ser praticado por omissão imprópria. Então, o pai que deixou o filho em casa sozinho e ele se lesionou, pode ser responsabilizado por esse resultado, porque ele teve uma conduta omissiva imprópria. Segunda hipótese, aquele que de outra forma assumiu a responsabilidade e impediu o resultado. Pense na babá, que celebra um contrato para cuidar e vigiar de uma criança e tem a mesma atitude descuidada. E com isso permite que o pequeno se lesione. Pode responder por um crime de lesão corporal. E daí responderia por um crime de lesão corporal omissivo impróprio. Terceira hipótese, que é previsto no Código Penal no artigo 13, parágrafo 2º. Com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Aquele que, com o comportamento anterior, ele cria aquela possibilidade do resultado ocorrer. Vamos imaginar o sujeito que é um nadador profissional, está na praia com outro amigo e sabe aquela brincadeira? Ó, tá vendo aquele navio ali? O navio que está do outro lado do mundo. Então, vamos brincar de chegar primeiro no navio? Ele, então, nadador profissional, começa a nadar. Veja a minha coordenação na natação. Ele começa a nadar para chegar até o seu objetivo. E competindo com outro colega que já tinha um preparo físico bem precário e que não sabia nadar, né? Ele, com o comportamento dele, ele assumiu essa posição de ocorrência daquele resultado. E ele passa a responder com esse dever jurídico de agir em relação àquela outra pessoa, para evitar aquele resultado. Tranquilo? Essa é uma omissão imprópria prevista no Código Penal. Vamos seguir. Falando sobre conduta, a última coisa sobre conduta, se eu disse para você que a partir do finalismo, a conduta deve ser entendida como um comportamento humano, voluntário e consciente tendente a um fim, quando não existe consciência ou quando não existe voluntariedade, não existe conduta. Atos reflexos. Sabe aquela brincadeira que o médico bate no teu joelho, você levanta a perna? Imagina, bateu no joelho, levantou a perna, ofendeu o amigo do lado, lesionou o amigo do lado. Aqui não existe conduta humana. Não existe esse primeiro elemento da tipicidade. Segunda hipótese, os atos inconscientes. Se você atua como sonâmbulo, né? Sabe aquele teu irmão maldito que dorme no beliche e durante a noite ele pula do beliche e começa a andar na casa? Atos inconscientes. Ele não atua com consciência.
então ele não responde por aquela conduta. Coação física irresistível também exclui a conduta. Alguém pega na sua mão e força a sua mão para que você efetue disparos, e a força dele é maior do que a sua para impedir que ele acione com a sua mão o gatilho da arma. Aqui eu não tenho uma conduta voluntária, eu tenho uma conduta que ela está coagida de maneira física, irresistível. Ele é mais forte do que eu. Não existe também conduta. E aquela cláusula genérica dos casos fortuitos e de força maior, que vão excluir a conduta. Beleza? Vencemos o primeiro elemento da tipicidade, conduta. Vamos seguir adiante. Resultado. Resultado. Qual que é o conceito de resultado? Eu tenho basicamente duas definições de resultado. Uma naturalística e uma jurídica. Um resultado naturalístico é a modificação do mundo exterior. Um resultado jurídico é a ofensa ou exposição a perigo de um bem jurídico. Isso vai ser importante, porque a gente vai trabalhar com a classificação de alguns crimes. E nós vamos perceber que nem todos os crimes, eles dependem de um resultado naturalístico para a sua consumação. Nem todos os crimes apresentam resultado naturalístico para a sua consumação. Mas todos os crimes, todos, possuem um resultado jurídico. Vamos lá? Classificação dos crimes conforme o resultado. Crime material, crime formal e crime de mera conduta. Isso cai na sua prova. Isso é importante. O que é um crime material? Crime material, anota aí, olha. Crime material é aquele cuja consumação ela depende da produção de um resultado naturalístico. Exemplo, o homicídio. O homicídio é um crime material. Por quê? Porque o homicídio ele só se consuma com o resultado morte. Crime formal. O crime formal é aquele, vamos anotar? O crime formal é aquele que ele ficou ótimo, né? É aquele cuja consumação não depende do resultado naturalístico. Mas ele é possível. Exemplo, a extorsão. A extorsão, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter uma vantagem patrimonial indevida. A extorsão, ela se consuma no momento do constrangimento. Não depende da obtenção dessa vantagem indevida. Então ela se consuma com o resultado jurídico. Não depende necessariamente do resultado naturalístico, embora ele seja possível. Beleza? Diferente é o crime de mera conduta. No crime de mera conduta, o resultado naturalístico, ele é impossível. Não existe possibilidade de resultado naturalístico. O resultado será sempre jurídico. Exemplo, a desobediência. Artigo 330 do Código Penal. Né? Veja como é importante você entender essa diferenciação quanto ao resultado jurídico e o resultado naturalístico. Isso está aqui, ó, está aqui, cara pálida. Essas definições, elas caem sim na sua prova, tá? Vamos lá. Vencemos então a segunda parte, o segundo elemento da tipicidade, que é o resultado. Vamos ao terceiro, que é o nexo de causalidade. Nexo, relação.
Causalidade, causa e efeito. Nexo de causalidade é uma relação entre causa e efeito. Uma relação entre conduta e resultado. Porque, veja, não basta que eu pratique uma conduta e que eu produza um resultado. Ou melhor, não basta que eu pratique uma conduta e que haja um resultado. É preciso que esse resultado ele derive da conduta. Porque se o resultado ele não deriva da minha conduta, daí não existe fato típico. É isso que a gente vai discutir aqui. Quando nós falamos em nexo de causalidade, é essa a nossa discussão. Então vamos lá. Quanto ao nexo de causalidade, eu tenho algumas teorias que disciplinam o nexo de causalidade. A primeira teoria, óbvio, mais uma vez, focando no teu concurso. Não vamos falar de tudo, vamos falar do que é importante para você. A primeira teoria é a teoria da equivalência das condições. Ou também, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Ou também, teoria da conditio sine qua non. Teoria da conditio sine qua non. Mas é latim, professor. Sim, cai latim às vezes na sua prova. Cai dessa maneira. Se o Código Penal adotou a teoria da conditio sine qua non, adotou sim, nós veremos onde e quando ele adota, mas ele adotou a teoria da conditio sine qua non. No artigo 13, eu já adianto que a gente vai ver aqui para frente, tá? Essa teoria é uma teoria de causalidade simples e que ela define que causa é toda ação ou omissão humana sem a qual o resultado não teria ocorrido. Causa é a ação ou omissão humana sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ah, qual foi a teoria adotada aqui pelo Código Penal? Foi a teoria da conditio sine qua non. A teoria da causalidade dos antecedentes. A teoria de uma causalidade simples. Veja, vem aqui comigo aqui no quadro. Eu tenho uma conduta. E eu tenho um resultado. Eu estou pretendendo analisar se há entre elas, se há entre esses elementos um nexo, né? Uma relação. Porque eu só posso imputar o resultado a alguém se esse resultado deriva de uma conduta. Por esse artigo do Código Penal, o artigo 13, nós temos uma definição muito ampla de causa. Por exemplo, saco da minha pistola, efetuo 15 disparos contra o Antônio. O que é causa da morte do Antônio? Os meus disparos. Os disparos que foram efetuados por mim. Bom, mas eu só efetuei os disparos porque eu me utilizei de uma arma. Então, o fabricante dessa arma teria responsabilidade? Seria, ou melhor, o fabricante dessa arma, ele entraria nesse nexo causal? Tá aí a minha mãe, que me pariu. Isso ficou esquisito, né? Mas você entendeu. E a minha mãe, responsável pelo meu belo nascimento, ficou melhor. Ela entra nesse quadro causal e os pais dela, e os avós dela, e assim vai. Aqui eu tenho uma noção de causa muito ampla. Então, na tentativa de diminuir essa amplitude causal, surge o processo hipotético de eliminação de Thirén, que diz que para analisar a causalidade, eu jogo todos os eventos na minha cabeça e eu retiro os eventos, vou anulando os eventos que podem estar relacionados com o resultado. Se com essa anulação o resultado não se produz, não é mais causa, tá?
É bem verdade que essa teoria, ela diminuiu um pouco essa causalidade, só que ela ainda deixou uma causalidade aberta, né? Ela ainda não foi suficiente para restringir por completo essa causalidade. Agora, não se esqueça que para que alguém seja responsabilizado por um crime, não basta só conduta, resultado e nexo de causalidade. Depois nós analisaremos a responsabilidade subjetiva. O sujeito tem que agir com dolo ou culpa. A minha mãe não pode ser responsabilizada pela morte que eu gero de alguém. Por quê? Porque ela não agiu com dolo ou culpa, né? Então aqui a gente estava no nexo causal, mas você não pode esquecer que há ainda essa análise da responsabilidade subjetiva. Tranquilo? Então vamos continuar. Ainda no nexo de causalidade, ainda aqui nós temos uma outra análise, que é a análise da teoria da causalidade adequada. Teoria segundo a qual causa não é apenas aquele evento que contribui para a produção do resultado. Para que eu entenda algo como causa de um crime, ele precisa ter idoneidade para produzir por si o resultado. Veja isso. O meu juízo causal, ele será realizado a partir de qual que é a contribuição efetiva que um evento ele forneceu de maneira idônea, individual, para a produção do resultado. Olha aqui, ó. Artigo 13, vamos lá, ó, artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Ele diz o seguinte: quando eu tenho mais de uma causa aparente para a produção de um resultado, o que eu devo analisar? Se esse resultado ele é produzido pela causa efetiva. Em outras palavras, olha aqui, ó. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Bah, que troço impossível! Não, não é. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui no quadro. Eu posso ter vários eventos. Evento 1, evento 2, evento 3. Que todos eles têm alguma relação com o resultado. Isso daqui é a chamada hipótese de concurso de causas ou concausas, quando eu tenho mais de uma causa aparente para um crime. Como que eu soluciono isso? Eu soluciono por esse artigo 13, parágrafo 1º. Toda vez que eu tenho mais de uma causa aparente para um crime, eu tenho que analisar aquele evento que, por si só, produziu o resultado. Isso é a teoria da causalidade adequada. Aquele evento que por si só produziu o resultado. Então é ele, se é o evento 2 que por si só produziu o resultado, esse é considerado, ou este evento é considerado a causa do crime. Entendeu? Essa teoria ela é válida para análise de todas as hipóteses de concorrência de causas. Você pode encontrar isso num livro da seguinte maneira: causas absolutamente independentes, causas relativamente independentes. Daí vem assim no livro, ó, causas
pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Não nos interessa isso. Veja, não nos interessa porque eu estou lidando a regra geral de solução. Em todas essas situações em que eu tenho mais de uma causa aparente para a produção do resultado, o que vale? O que vale é a regra do por si só. Ah, professor, o Leonardo saca da arma e efetua um disparo contra o Antônio. O Antônio é ferido, é levado a uma ambulância. Mas durante o trajeto até o hospital, ele morre com a colisão dessa ambulância. Qual que é a causa do crime? Aquela que por si só produziu o resultado. Ah, o Leonardo, ele foi atingido, ou melhor, né? O Leonardo foi vítima de envenenamento ao mesmo tempo em que ele foi vítima de um disparo de arma de fogo. Qual que é a causa do resultado? Bom, tudo isso eu vou analisar por essa teoria da causalidade adequada. Mas veja, o por si só, que nós falávamos até agora, ele é um elemento que rompe com o nexo causal e inaugura um novo nexo de causalidade. Por isso que ele resolve todos esses problemas de concausas, sejam elas absolutamente, relativamente independentes. Tá? Esse é o nosso princípio geral para a solução dessas questões aqui. Vencemos o nexo de causalidade, que é o terceiro elemento da definição de fato típico. Vamos, então, ao quarto e último elemento da tipicidade, que é a adequação típica. O que é adequação típica? É subsunção. É você conseguir adequar. Adequar o quê? Adequar isso daqui, ó. Adequar a conduta e o resultado, havendo nexo de causalidade, a um tipo penal. É você adequar a conduta do agente e o resultado ocorrido no mundo concreto a um tipo abstrato previsto na lei. Né? Quando nós discutimos a adequação típica, ela pode se dar de duas maneiras. Adequação típica imediata ou por subordinação direta e adequação típica mediata ou por subordinação indireta. Vamos começar pela primeira. Adequação típica imediata ou por subordinação direta. O que é isso? Essa subsunção, esse encaixe do fato concreto a um tipo penal, ele se dá por um único dispositivo. Pensa no homicídio consumado, artigo 121. Matar alguém, conduta, 5 disparos de arma de fogo, resultado, morte, há entre eles nexo causal. Um único dispositivo, artigo 121, dá conta dessa subsunção. Tranquilo? Mas existe também uma segunda espécie de adequação típica, que é a adequação típica mediata, ou adequação típica por subordinação indireta. O que é isso, professor? É quando eu preciso de 2 ou mais, olha aqui, ó, 2 ou mais dispositivos legais para realizar essa adequação. Pensa no homicídio tentado. O tipo da tentativa, esse artigo aqui, ó, 14, inciso 2º, ele é uma norma que estende a tipicidade. É graças à conjugação da norma do artigo 14, inciso 2, com a norma do 121, que eu realizo essa adequação típica. Por quê? Porque o homicídio tentado, então, saco da minha arma, 1, 2, 3 disparos. A hora que eu vou dar o 4º disparo, que vai gerar a morte do sujeito, alguém me segura e me contém. Eu não consegui prosseguir na execução e eu não consegui atingir o resultado por circunstâncias alheias à minha vontade. Nessa situação, eu tenho um crime de homicídio tentado, mas ele está previsto graças à conjugação desses 2 dispositivos.
Então, nós falamos que aqui é uma adequação típica indireta, ou uma adequação típica imediata. Isso acontece com o tipo da tentativa, que é o 14.2, e com a discussão sobre autoria e participação, que nós veremos mais adiante. Tá certo? Muito sucesso, bons estudos. Força, abraço!